Olá, moçada do primeiro ano noturno, aqui é o professor Ezequiel, passando para vocês conteúdo de Química nessa data, em 8/4/2020. O tema dessa ocasião é propriedade da matéria. As propriedades que definem a matéria variam conforme as condições, principalmente de temperatura e pressão. Entretanto, há materiais que apresentam propriedades constantes, ou seja, não mudam. Exemplo, o iodo, o ouro, o silício, o oxigênio e outros poderíamos mencionar. Mas não se esqueçam que essas propriedades da matéria se classificam, obedecem uma classificação. Primeiro, as propriedades gerais, que são a impenetrabilidade, isto é, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. A compressibilidade, que significa dizer que a matéria é compressível e também elástica. E ainda a divisibilidade, quer dizer, pode ser dividida em porções menores. E ainda eu menciono como propriedade geral a dureza, que é a capacidade da matéria ser riscada. Por exemplo, eu posso perguntar: quem risca? O quadro risca o giz ou o giz risca o quadro? A resposta é que o quadro risca o giz, por ser mais duro do que o giz, ok? Bom, mas há outras propriedades físicas. Elas dizem respeito principalmente à temperatura de fusão e ebulição e também à solubilidade. Há também propriedades químicas que são relacionadas com as transformações químicas, ou seja, os fenômenos químicos. E ainda as propriedades de grupos. Esses grupos que podemos mencionar são os ácidos, as bases, os sais e óxidos. Com respeito às propriedades físicas, temperatura de fusão e ebulição e os estados físicos estão bastante relacionados. Como vocês podem observar no esquema resumo que vou mandar também juntamente com esse vídeo, eles basicamente são três estados, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E eu fiz aqui uns desenhinhos mostrando que no estado sólido as moléculas estão bem aproximadas. Eu representei aí com bolinhas. No estado líquido elas estão mais ou menos aproximadas ou afastadas. E já no estado gasoso elas estão bem afastadas. E aí eu estou indicando através de setinhas as mudanças de estado. Obviamente, com a medida em que você fornece ou retira a energia de qualquer um desses estados, eles podem mudar para outro estado. Por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, recebe o nome de fusão. E o exemplo seria o gelo derretendo. O contrário, que é do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Por sua vez, do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Quero fazer uma observação que essa vaporização ocorre por três modos, sendo o primeiro a evaporação, que normalmente é um processo lento, né? Cito como exemplo a roupa secando no varal. O segundo é a ebulição, que é um processo rápido e de bastante movimento das moléculas, é o que ocorre com a panela fervendo. E finalmente o processo da calefação, por exemplo, um pouco d'água numa chapa quente que ele fica chiando e daqui a pouco desaparece. Já do estado gasoso para o estado líquido nós temos a liquefação, e do estado sólido para o estado gasoso nós temos a sublimação, é o que ocorre, por exemplo, com a pedrinha de desinfetante ou naftalina, que às vezes é colocada no guarda-roupa e daqui a pouco ela desaparece.
Bom, eu fiz ainda um esqueminha mostrando esses estados, os 3 estados, sólido, líquido e gasoso, quanto à sua forma e volume. E podemos dizer com certeza que no estado sólido a forma é definida e o volume também definido, isto é, permanecem constantes. Enquanto que no estado líquido a forma é variável e o volume é definido. Quer dizer, a forma no líquido, o líquido adquire a forma do recipiente onde ele estiver guardado. Se for uma garrafa, vai adquirir a forma da garrafa. Se for um balde, vai adquirir a forma do balde. Mas o volume significa que ele é bem definido, porque estando numa garrafa, se for 1 litro, por exemplo, ele vai continuar sendo 1 litro. A mesma coisa que num balde também. Já no estado gasoso, tanto forma quanto volume são variáveis, ok? Bom, mas quando eu fiz os desenhos lá no estado sólido, as moléculas bem aproximadas, no líquido mais ou menos e no gasoso bastante afastadas, isso acontece porque existe uma força entre as moléculas, podemos dizer que é uma força intermolecular. Essa força é chamada de força de coesão. Força de coesão é, portanto, uma força que aproxima as moléculas uma das outras. Mas existe também a força de repulsão, que é a força que afasta as moléculas, tá? Então, nós podemos dizer ainda, acrescentando aí, e vocês podem verificar como está no resumo, nos estados sólidos, a força de coesão predomina, ela é maior do que a força de repulsão. No estado líquido, como as moléculas estão em equilíbrio, a força de coesão é igual à força de repulsão. Já no estado gasoso, a força de coesão é menor do que a força de repulsão. O que significa dizer que a força de repulsão é maior do que a de coesão, o que faz com que as moléculas estejam mais afastadas umas das outras. Bom, eu ainda fiz aqui um outro esqueminha que mostra o gráfico das mudanças de estado, considerando a matéria água, que é a mais conhecida, eu acredito que no mundo, tá? Colocamos aqui como exemplo, e tomando o gráfico, usando os eixos das abscissas e ordenadas, nós colocamos aí o ponto 0 como sendo de 0 a 100, 100 graus centígrados ou graus Celsius, e esse gráfico mostra que abaixo de 0 você só tem água no estado sólido. Exatamente no 0 você tem água no estado sólido e no estado líquido. Entre 0 e 100 você só tem água no estado líquido. Agora, exatamente em 100 graus, que é o ponto da fervura da água, você tem água no estado líquido e também no estado de vapor. E a partir de 100 graus você só tem água no estado de vapor, ok? Bom, então se pela temperatura, aí no caso da água, se alguém lhe fornece, ou se alguma questão lhe fornece, por exemplo, a temperatura, e lhe pergunta em que estado está, se lhe perguntarem, por exemplo, em que estado está a água a menos 10 graus, então você vai analisar que menos 10 está abaixo do 0, no eixo das coordenadas, portanto ela está no estado sólido. Se lhe perguntarem a água a 32 graus está em que estado? 32 graus está entre 0 e 100, portanto ela estará no estado líquido, ok? Bom, como eu faria aqui uma pergunta que de repente pode surgir em Enem ou em questões até que a gente possa fazer numa das avaliações mais tarde. Como determinar o estado físico pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição? Parte disso através do que já demonstramos, através desse gráfico, mas outras, eu quero dizer que nós usamos aí a água, que é a mais comum, mas outras substâncias têm ponto
de fusão e ebulição bastante diferentes. É o caso, por exemplo, o metal que tem o maior ponto de fusão é o tungstênio. É esse metalzinho que é usado, aquele fiozinho dentro da lâmpada para resistir o calor a que a lâmpada chega e se manter acesa por alguns meses até. Ok? O ponto de fusão do tungstênio é 3.422 graus Celsius. Mas eu estou falando de metal. Se você relembrar como é a tabela periódica, no lado esquerdo nós temos metais, mais ou menos no meio nós temos os semimetais e à direita nós temos os não metais. E na última coluna que nós temos os gases nobres. Então, eu falei do metal de maior ponto de fusão, mas existe o não metal que tem o maior ponto de fusão. Veja que eu estou falando em ponto de fusão, é o ponto em que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. E eu quero mencionar aqui o não metal de maior ponto de fusão na tabela periódica, dos mais de 100 elementos químicos. Esse elemento é o carbono. O seu ponto de fusão é a 3.550 graus. Ok? Essa é a nossa aula para essa oportunidade. Aguardem uma próxima e fiquem em casa, né? Evitando assim o contágio do coronavírus. Ok?